Antes de começarmos, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e eu lerei um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo 19. Ele não vai aparecer aí para você, porque o nosso objetivo agora não é lermos juntos. Eu vou ler e você, de olhos fechados, vai meditar nesse texto. Feche seus olhos. O texto diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Senhor, nós ouviremos agora a sua palavra, mas também pedimos para que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz que ressoa por toda a terra, sem palavras. Que o Senhor abra os nossos olhos para a sua glória que preenche este lugar, para a sua glória que preenche a sua criação, Senhor. Para que possamos, à medida em que ouvimos a sua palavra dita, também termos um encontro com a sua presença viva. Em nome de Jesus, amém. Como discípulos de Jesus, nosso anseio é sermos cada vez mais possuídos e permeados pelos traços do caráter de Jesus, como ouvimos do Dallas Willard. Isso é possível à medida em que caminhamos com Cristo, experimentamos da sua presença. É exatamente por ser esse o nosso anseio, por ser essa a nossa missão como igreja, que nós organizamos as nossas séries de mensagens, os nossos estudos, em estações dedicadas às práticas do caminho de Jesus, às disciplinas espirituais, usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para nos transformar, nos formar à imagem de Cristo. Ao longo de todo esse trimestre, desde julho, nós estamos falando sobre a prática do serviço. Já falamos sobre o serviço à nossa família, à igreja, e nesse último mês nós estamos falando sobre o serviço à cidade. Queridos, servir é ao mesmo tempo uma prática que molda o nosso coração, mas também um fruto dessa transformação. Servimos porque o Senhor serviu. E à medida que caminhamos sendo transformados segundo a sua imagem, serviremos mais, porque Ele foi aquele que Ele mesmo disse em João capítulo 13, no contexto da refeição mais importante da história, com a toalha amarrada na cintura, foi Ele que disse: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem fazer isso uns pelos outros. Ao longo desse mês, nós estamos entendendo o chamado de Deus para servirmos e abençoarmos a nossa cidade, o nosso país, as nações da terra. Como esse serviço pode ser vivido na cultura, na primeira mensagem do mês, no trabalho, na segunda mensagem do mês. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema sensível, delicado: como servirmos no contexto do meio ambiente. Qual é a relação entre o povo de Deus e o meio ambiente? E talvez ao ouvir o tema da mensagem de hoje, você tenha vontade de sair correndo. Às vezes você tem vontade de comemorar. A depender dos seus conceitos estabelecidos previamente, você se alegrou, ficou com medo, se entristeceu. Talvez você está nos visitando, tenha pensado: ixi, vim no dia errado.
Talvez você tenha pensado, falar sobre isso na igreja é coisa de... E aí, preencha essa lacuna com o que você quiser. Mas eu quero te convidar nesse momento a deixar os seus preconceitos de lado e a ouvir a mensagem de hoje com o coração aberto. Nossa intenção sincera é ouvir o que Deus tem a falar sobre isso. O convite não é a um posicionamento do Felipe, da igreja, mas é a ouvirmos o que Deus tem a dizer sobre o serviço e o meio ambiente. Nós costumamos pensar no meio ambiente à parte de Deus, como um assunto completamente separado e dividido, separado e distinto, completamente diferente da experiência do relacionamento com Deus, à parte da discussão teológica e também à parte da vida prática do discípulo de Jesus. Mas quando olhamos para um meio ambiente à parte de Deus, duas coisas podem acontecer. Em primeiro lugar, podemos desprezar o meio ambiente. Podemos considerar o meio ambiente, o meio que nos cerca, irrelevantes ao relacionamento com Deus, à nossa vida de devoção. Se o alvo da criação é o indivíduo, o meio ambiente se torna apenas um lugar que Deus nos coloca, um cenário para algo que realmente importa. Se o alvo da obra de Cristo na cruz é a salvação individual, é levar os indivíduos para o céu, o meio ambiente se torna desprezível, pois um dia será destruído mesmo. Um dia isso aqui vai acabar, então, tanto faz. Se ele em nada afeta a minha vida com Deus, eu não preciso me preocupar com ele. Se ele não faz parte do grande plano divino na criação, é afetado pela queda, mas é também alvo da redenção, até o dia que chegará a glorificação. Se ele não faz parte dessa longa história, tanto faz a forma como eu me relaciono com ele. A minha caminhada com Cristo não tem nenhuma repercussão na preocupação com o meio ambiente. Isso é um dos primeiros efeitos de olharmos para o meio ambiente à parte de Deus. Mas há um segundo efeito. Ao olharmos para o meio ambiente à parte de Deus, nós podemos adorá-lo como um Deus. Nós podemos adorar as coisas criadas. Afinal de contas, encontraremos ali o sentido e o significado da nossa vida. E talvez você possa pensar nas religiões panteístas que adoram o céu, a lua ou qualquer espécie de animal. Mas nós podemos perceber essa adoração mais sutil quando o sentido e o significado da vida são encontrados na luta pela preservação, no engajamento radical, na necessidade de se fazer algo a todo custo, como se a nossa vida dependesse disso. Queridos, tanto o desprezo quanto a radicalização são consequência de olharmos para o meio ambiente, a parte de Deus, e entendermos toda a realidade criada, a natureza criada, a parte do seu Criador, como distinta e separada do seu Criador. Como discípulos de Jesus, nós queremos ver como Deus vê, dar a importância que Deus dá, desejar o que Deus deseja. Esse é o nosso desafio para hoje, é entender como Deus vê, qual é a importância que Deus dá, qual é o sentido de tudo isso que foi criado. Nós precisamos olhar para Deus, para entender a luz da revelação de Deus, o que Ele decidiu criar. Por isso nós não falaremos diretamente sobre o meio ambiente, falaremos diretamente sobre Deus. E entenderemos o que Deus tem a ver e a dizer acerca da natureza criada. Em primeiro lugar, olharemos para Deus e entenderemos que Ele é um Deus que cria. O meio ambiente, a natureza criada, faz parte da boa criação de Deus. Foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus
criar todas as coisas que existem, criar toda a natureza em sua diversidade. Em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A criação é uma criação que parte do nada, apenas da existência de Deus. Ou melhor, a criação é uma criação que parte de Deus. Antes da criação, Deus já existia. E então, em sua vontade criativa e maravilhosa, Ele decide criar. Diz o verso 2: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 11 lemos: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E no verso 20 nós lemos: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, se multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E no verso 24, e disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Queridos, o mundo natural, em toda a sua diversidade, foi criado por Deus. É fruto da vontade criativa de um Deus que existia antes da criação. É fruto da vontade criativa de um Deus que é, em sua essência, bom, majestoso, glorioso, maravilhoso, criativo e poderoso. Deus criou tudo aquilo que existe. Toda a criação é criação de Deus e só existe por conta da vontade criativa daquele que é o Criador. Eu não estou falando sobre processos ou tempos. Eu não estou discutindo acerca dos dias ou dos anos. Mas nós encontramos num relato a ação proposital de Deus. Deus criou por sua livre vontade tudo aquilo que nós estudamos, vemos, e tudo aquilo que ainda não vemos, tudo aquilo que organizamos didaticamente em reinos, filos, classes, famílias ou espécies. Você se lembra do seu ensino médio? Até deu um arrepiozinho agora. Deixa eu te falar uma coisa. Deus criou do reino Monera e das bactérias unicelulares sem núcleo definido, até as grandes florestas de araucárias, até o reino vegetal, as gimnospermas. Se você não sabe o que eu estou falando, está tudo bem, eu também não. Queridos, muitas vezes no nosso antropocentrismo, na nossa vida centrada em nós mesmos, nós vemos a criação do ecossistema, da natureza criada, como uma parte irrelevante do processo. Nós falamos algo que é verdade: a humanidade é a coroa da criação, mas olhamos para todas as outras coisas como se elas fossem o desprezo da criação, como se elas fossem apenas um processo intermediário, algo que Deus estava fazendo ali, quase como um treino. Sabe quando você aprende uma receita de bolo e você faz o primeiro e fica ruim, o segundo fica ruim, o terceiro vai melhorando, até chegar naquele bolo.
Muitas vezes nós lemos o relato de Gênesis 1 como se Deus estivesse treinando, fazendo as coisas ali, aí de repente, uau, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E de fato há beleza na criação da humanidade, mas isso não significa que todos os outros dias são desprezíveis. Olhamos para a criação como se a vontade real de Deus fosse expressa apenas em Adão e Eva. Olhamos para a criação não humana, para a natureza criada, como se Deus estivesse apenas criando um cenário, um lugar para nos colocar, a fim de operar a sua verdadeira obra, seu plano magnífico, a sua obra-prima, a criação da humanidade. Ou até pior, ao longo do tempo, desenvolvemos inclusive, visão teológica, que olha para toda a natureza criada apenas como uma criação para garantir a subsistência da humanidade. Desenvolvemos uma teologia da criação que estabelece que tudo que foi criado para satisfazer a necessidade humana. Nós deixamos de enxergar um Deus que compartilha com a humanidade aquilo que Ele tem, a sua bondade, a sua glória, a sua imagem, para enxergar um Deus que faz todas as coisas para dar, para serem nossas. Sobre isso, o professor Ian Provan diz: trata-se de uma teologia da criação que já coloca a humanidade no centro da criação, de um modo que é, em diferentes graus, antibíblico, sobretudo ao propor que as outras criaturas existem apenas em função dos seres humanos. Esse tipo de teologia da criação muitas vezes está associado a uma visão de redenção que se concentra inteira ou principalmente na salvação humana e diz pouco ou nada sobre o cosmos como um todo. Quando desenvolvemos essa teologia da criação, Deus fez todas as coisas para nos dar, para satisfazer a nossa necessidade, nós desprezamos essa criação, ela não se torna importante. Na verdade, nós somos o centro e todas as outras coisas devem orbitar ao nosso redor. A verdade é que Deus escolheu, por sua vontade criativa, criar todas as coisas. Ele não estava criando apenas um lugar legal para colocar ali o ser humano. Não era apenas um espaço para que a humanidade habitasse, um palco para a existência humana. A criação em toda a sua diversidade é fruto da vontade de um Deus criador. Ao concluir cada dia da criação, nós ouvimos da boca do próprio Deus Ele dizer: ficou bom. A palavra de Deus qualifica a criação. Ela é boa. Sua criação apresenta ordem e harmonia, a beleza, júbilo e deleite naquilo que foi feito. A sua criação tem sentido e propósito. A sua criação foi feita para revelar algo. E ao olhar para a sua criação, Deus diz: ficou bom. Revela. Deus encontra júbilo e deleite naquilo que foi feito. O professor da Universidade de Duke, Norman Wirzba, e eu vou citá-lo bastante, um livro que eu recomendo, publicado pela ABC2 em parceria com a Thomas Nelson, que trata exatamente sobre, ele se chama A Nossa Vida Sagrada, a relação entre a vida de fé, a caminhada com Cristo e o meio ambiente. Ele diz assim: Deus, de maneira uniforme, termina os dias da criação declarando a bondade das coisas. Deus cria e sustenta o mundo nos modos de amor e deleite. O mundo não é monótono ou tedioso. É um reino diverso e dinâmico, fértil e florido, acalentado e abençoado por Deus. Esse entendimento transforma completamente a forma de nós enxergarmos a criação. Ela não é utilitarista e funcional, no sentido da satisfação das necessidades ou dos desejos da humanidade. Ela é em si boa.
O relato da criação evidencia a sua importância no plano divino. Deus escolheu criar. As coisas não apenas apareceram, não apenas existiram, elas não são espontâneas, elas não são autoformadas, elas não são fruto da aleatorização, elas não são acidentais. Tudo o que existe, existe porque Deus escolheu que existisse. Cada coisa, cada célula que compõe tudo o que existe, cada átomo da criação existe porque Deus escolheu por livre vontade que existisse. São fruto do desejo divino que as cria e as sustenta. O professor Davi Lago, em um artigo publicado acerca da relação do cristão com o meio ambiente, diz: a implicação imediata é simples. Se Deus criou o mundo procede de uma vontade e um plano além de si mesmo, e é dependente de Deus. É exatamente por isso que uma visão de Deus como aquele que criou por livre vontade transforma a forma como nós lidamos com a criação e nos impulsiona ao cuidado com a natureza criada. Querido, Jesus é o agente criador. João capítulo 1, dos versos 1 a 3, João inicia seu evangelho apontando para Cristo como o Logos de Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas. O que significa todas? Todas, muito bom. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Cristo é o agente criativo de Deus. Ele é também o agente sustentador. Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, ao falar em Atenas, nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo descreve no hino cristológico belíssimo da carta aos Colossenses, no capítulo 1, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Toda a criação é obra de Cristo e subsiste apenas em Cristo. Mais uma vez, o professor Norman Wisber diz: para os primeiros cristãos, Logos se referia ao poder divino criador e ordenador, que mantém unida a vida das criaturas e as transforma em uma sinfonia sagrada. Nesse caso particular, o Logos não é um princípio ou uma ideia abstrata, porque aquele que é a palavra tornou-se carne na pessoa de Jesus Cristo. Isso significa que a razão ou a inteligibilidade que compreendem o mundo e que concede a cada criatura e lugar seu significado é sagrado, é de caráter pessoal. Há sentido e intencionalidade na criação, e Jesus é o agente criador e sustentador de toda a ordem criada. Logo, desprezar a natureza criada é desprezar parte da obra de Cristo. Eu vou repetir: se Jesus é o agente criador de todas as coisas e aquele que sustenta todas as coisas, desprezar a natureza criada é desprezar parte da obra de Cristo. Se a natureza criada não tem como fim a necessidade ou os desejos da humanidade, qual é então o fim da natureza criada? Qual é o propósito de tudo o que existe? Nós acabamos de olhar para um Deus que cria, mas também precisamos olhar para Deus como um Deus que se revela. A natureza criada, em toda a sua diversidade, testemunha da glória de Deus.
Como no texto que lemos hoje, no início da nossa mensagem, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Há uma voz que ressoa por toda a terra. Há uma glória que preenche toda a terra. Há uma revelação do Senhor em toda a natureza criada, a fim de testemunhar da sua glória, da sua majestade, do seu poder criador, da sua vontade criativa. Mais uma vez, o Norman Wirsba diz: do ponto de vista das Escrituras, o mundo não é mudo, mas está saturado de um som ressonante. O mundo está saturado do som da glória de Deus, a revelação da sua glória. O mundo está impregnado da glória e do poder de Deus, porque o mundo está impregnado do próprio Deus. Deus revela por meio da natureza criada o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Podemos reconhecer, ao contemplar a criação, seu poder e sua majestade no exercício da sua vontade. Queridos, vivemos em um mundo impregnado de Deus. Dallas Willard diz assim, num capítulo que recebe exatamente esse título, um mundo impregnado de Deus. Ele diz: aos olhos de Cristo, este mundo é impregnado de Deus e permeado por Deus. É um mundo pleno de uma realidade gloriosa, segundo a qual cada componente jaz ao alcance do conhecimento de Deus e de seu controle direto. É um mundo inconcebivelmente belo e bom por causa de Deus e de sua interação com a criação. Um mundo com o qual Deus está continuamente envolvido e no qual constantemente se regozija. Até que percebamos que cada elemento visível e cada acontecimento está cheio da presença gloriosa de Deus, a palavra de Jesus ainda não nos conquistou totalmente. O mundo está impregnado de Deus e nós somos convidados a ouvir a voz que ressoa por toda a criação. E para isso a criação existe, a fim de proclamar a vontade e a presença gloriosa de Deus. Ao longo do tempo, a contemplação foi substituída pela utilidade. Nós passamos não mais a enxergar a beleza revelada, mas a utilidade incutida a partir dos próprios fins. Nós perguntamos: para que serve? E não mais para que foi feito. No sentido da contemplação, nós perguntamos para que é útil, e não mais o que revela. E se não consideramos útil para o fim que nós mesmos estabelecemos, nós descartamos a beleza e a contemplação. Você quer um exemplo? Se você já se aprofundou um pouco mais nessa discussão, talvez você esteja em uma crise agora. Você esteja pensando assim: tudo bem, Deus se revela na criação, mas ela é suficiente para salvar? O embate da teologia natural é exatamente esse. Ela é útil para salvar? A revelação de Deus em toda a criação é útil para conduzir à salvação? E queridos, a própria pergunta já está em si errada, você percebe? Deus revela a sua glória, e nós, diante dessa glória, perguntamos se ela é útil, a fim de salvar. E quando a resposta que nós encontramos é não, nós descartamos toda essa revelação gloriosa. Nós descartamos tudo aquilo que Deus fez a fim de se revelar. E ao invés de olharmos para a criação, a fim de contemplarmos a glória de Deus, a majestade, a criatividade de Deus, nós nos perguntamos se ela é útil.
E se não for, nós descartamos a contemplação. Nós fechamos os nossos ouvidos para a voz que ressoa por toda a terra. Nós desprezamos a presença presente da glória de Deus em meio à sua criação, a fim de esperarmos a presença gloriosa futura da glória de Deus na restauração final de todas as coisas. Queridos, glória a Deus, porque a presença gloriosa de Deus futura é real, é uma promessa dele, ele voltará, estará conosco. Mas a presença presente também é real. E glória a Deus por isso. E de alguma forma somos chamados a contemplar a realidade gloriosa da sua presença em meio a todas as coisas. Por que escolher uma em detrimento da outra? Por que não clamarmos ao Senhor que abra os nossos ouvidos para ouvirmos a voz que ressoa, enquanto estudamos a voz que é dita, enquanto nos rendemos ao verbo da vida que criou todas as coisas? Por quê? Por que desprezar uma? Deus escolheu habitar em meio à sua criação, e em Cristo, e por meio de Cristo, e atenção, isso é muito importante, em Cristo e por meio de Cristo, como seus discípulos, habitados pelo Espírito Santo, a nossa condição de contemplar a sua glória é restabelecida. Em Cristo, Ele nos deu a capacidade de encontrarmos com Deus, de contemplarmos a sua glória, exatamente por meio da contemplação. Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus e restaurados em Cristo, podemos reconhecer a Deus e nos encontrar com a sua glória em meio a tudo o que Ele fez. Podemos ouvir a voz que ressoa. O Alistair McGrath diz: uma vez que Deus é revelado mediante a ordem criada que carrega a marca divina, os seres humanos detêm alguma capacidade para reconhecer esse desvelamento limitado pelo que ele realmente é. Vou explicar. Na medida em que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, por sermos a sua imagem e semelhança, podemos olhar para toda a criação e encontrarmos e contemplarmos a glória de Deus, ainda que de forma limitada. Vou voltar. Uma vez que Deus vou começar de novo. Uma vez que Deus é revelado mediante a ordem criada, que carrega a marca divina, os seres humanos detêm alguma capacidade para reconhecer esse desvelamento limitado pelo que ele realmente é. Seja por intermédio do treino ou disciplina de suas capacidades naturais, ou por meio da cura ou expansão dessas capacidades por meio da graça. Deus criou a humanidade como portadora da imagem de Deus para que Deus pudesse ser reconhecido por meio das obras da criação. Em Cristo Jesus, a imagem de Deus em nós é restaurada e nós podemos então contemplar a presença de Deus em toda a criação. As obras de Deus evidenciam a sua presença e o seu poder. Impregnada pela sua presença, a criação deixa de ser um local de passagem e passa a ser um local de encontro. Eu vou repetir. Impregnada pela sua presença, a criação deixa de ser um local de passagem, a fim de encontrarmos o que verdadeiramente importa, a fim de ser um local de encontro, um meio pelo qual Deus escolheu se revelar. Jonathan Edwards diz assim, olha que texto maravilhoso: quando nos deliciamos com prados floridos e suaves brisas de vento, podemos considerar que vemos apenas as emanações da doce benevolência de Jesus Cristo. Quando contemplamos a rosa e o lírio perfumados, vemos seu amor e pureza. Assim, as árvores e os campos verdes e o canto dos pássaros são emanações de sua infinita alegria e benignidade.
A facilidade e naturalidade das árvores e vinhas são sombras de sua infinita beleza e encanto. Os rios cristalinos e riachos murmurantes têm as pegadas de sua doce graça e generosidade. Ao contemplarmos a criação, nos encontramos com um Deus que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que decidiu se revelar, colocar a sua presença em todas as coisas criadas. Claro, eu quero fazer um parêntese aqui. Deus revela a sua glória, a sua presença em meio à sua criação, mas não se confunde com ela. Nós não adoramos a criação no lugar do Criador, mas ao Criador por meio da contemplação das obras de suas mãos. Ele está aqui e nos convida para encontrá-lo em meio à sua criação, por meio da oração contemplativa. É Ele quem nos convida para contemplar as obras da sua mão, a fim de contemplarmos a Ele, encontrarmos com Ele. Agora, se Deus habita em sua criação e pode ser encontrado nela, nós podemos habitar em sua presença, abrir os nossos olhos para ela. O irmão Lawrence, que viveu boa parte da sua vida em um mosteiro da Ordem das Carmelitas, no século XVII, disse uma vez, em uma carta a outro irmão, o irmão Lawrence tinha, ao escrever essa carta, por volta dos seus 80 anos, e o destinatário da sua carta já tinha por volta dos 64. E ele diz assim, falando sobre Deus, sobre a presença de Deus: Ele está mais perto de nós do que podemos imaginar. Para estarmos com Deus, não é necessário que seja na igreja, podemos fazer uma oração vinda do nosso coração, para onde nos retiramos de vez em quando. Podemos conversar com Ele em mansidão, humildade e amor. Vamos começar então. Talvez Ele esteja esperando apenas uma resolução generosa de nossa parte. Tenha coragem. E ao concluir essa carta, ele diz: não nos resta muito tempo. Queridos, nós somos convidados a abrir os nossos olhos, a clamar para que Deus abra os nossos ouvidos, a fim de ouvirmos a voz que ressoa. Entender que Deus revela a si mesmo a sua glória por meio da natureza criada, e que nós podemos, em Cristo Jesus, tendo os nossos olhos abertos em Cristo, contemplar a glória da presença de Deus também nessa natureza criada. Nós mudamos a forma como nós nos relacionamos com ela. Mas mais do que isso, Deus cria, Deus se revela, mas Deus também promete restaurar. Deus criou e se revelou por meio da sua criação. Sua glória pode ser vista e Ele pode ser encontrado. Ele não está longe, mas perto, pois nele andamos, nos movemos e existimos. Entretanto, é evidente que o pecado afetou toda a dinâmica da relação da humanidade com a criação. Deus havia criado a humanidade à sua imagem e semelhança, a fim de que governássemos com Ele toda a criação, a partir de um relacionamento vivo e interativo, segundo a sua vontade. Fomos chamados para guardar e cultivar como bons mordomos, a fim de que a vontade de Deus fosse feita. À humanidade foi dada toda a criação, para que o homem se encontrasse com Deus e se deleitasse nele. Olha que interessante. Eu acabei de dizer que a humanidade não foi criada para satisfazer uma necessidade humana, mas olha como a bondade de Deus fica evidente no verso 29 do capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Queridos, Deus cria todas as coisas, e ao criar a humanidade, entrega, dá, nas palavras de Gênesis capítulo 1, dá à humanidade, a fim de que pudéssemos comer, nos deleitar, conhecer e experimentar o seu amor. Entretanto, tal deleite só era possível porque o homem permanecia em um relacionamento com Deus.
O homem desfrutava, antes de tudo, da sua presença, de um relacionamento com Ele. É importante deixar claro, a sua subsistência não dependia desse alimento. Isso é muito interessante. Deus diz: eu dou a vocês essas árvores e elas servirão para alimento. Mas o homem não tirava a vida desse alimento. A subsistência estava na árvore da vida. Em um relacionamento com o próprio Senhor, o homem se alimentava da fonte da vida, o próprio Senhor. Sua subsistência estava no fruto da árvore da vida. Entretanto, ao se rebelarem contra Deus, a humanidade se afastou da árvore da vida. A humanidade se afastou do doador da vida. A humanidade declarou guerra contra aquele que garantia a vida. E por isso toda a criação foi afetada. Vejam, em Gênesis 3, a partir do verso 17, ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Por conta da transgressão do homem, ao romper o seu relacionamento com Deus, com o doador da vida, toda a relação da humanidade com a criação foi pervertida. E ao invés de encontrar deleite, ao invés de experimentar do amor e da graça de Deus, ao se alimentar de todas as árvores do jardim, o homem passou a buscar, na exploração de todas as coisas criadas, aquilo que lhe garantia a vida, aquilo que lhe garantia a existência. E a partir dessa busca, todas as coisas foram pervertidas. É exatamente por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, dos versos 19 a 22, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. A degradação da natureza criada é fruto do pecado. Do pecado enquanto sistema do mundo, do pecado enquanto escolha individual, o uso abusivo e degradador, degradante dos recursos naturais é consequência de corações caídos. Mais uma vez, Norman Wirsba diz: o poder do pecado pode se tornar generalizado, agindo como uma força irracional que provoca desarmonia desnecessária, degradação e morte. O pecado é um forte discordante e dissonante, que se coloca em oposição aos caminhos de cura, nutrição, perdão e reconciliação de Jesus com o mundo. Contudo, atenção, contudo, o pecado não é primário nem originário. O pecado não é primário nem originário. É uma realidade derivada e distorcida que pressupõe a bondade, a beleza e a ordem racional primordiais do mundo. Queridos, o pecado não é primário nem originário. Deus está comprometido em restaurar a criação. Essa é uma promessa de Deus. Deus está restaurando todas as coisas, e isso inclui a criação. O entendimento de que Deus está comprometido em restaurar todas as coisas, inclusive a ordem criada, transforma a forma como nós olhamos para a criação de duas maneiras. Em primeiro lugar, transforma o nosso escapismo. Muitas vezes, nos relacionamos com a criação, com a ordem criada, de forma a entendermos que a obra de Deus nos tirará daqui. É uma fuga para um outro lugar, é uma ida para o céu, na perspectiva de que o céu é um lugar distante, o céu é um outro lugar. A salvação é individual e diz respeito à minha ida para outro lugar, assim
tanto faz o que eu fizer aqui, tanto faz a degradação ambiental. Há uma visão de fuga, e essa visão gera desprezo e negligência. Mas há uma outra visão comum que concorre com a primeira, mas que também é antibíblica. Uma outra visão comum é a dependência exclusiva da humanidade na restauração de todas as coisas, na preservação do meio ambiente, como se ele e a sua existência e a sua restauração dependessem de nós. O mundo vai acabar, a não ser que dediquemos toda a nossa vida para salvar o mundo. Uma visão fatalista que gera desespero, exaustão, desesperança. Nenhuma das duas é a proposta de Deus para o cuidado da criação. Nem o escapismo que nos leva para outro lugar que não esse, nem o engajamento radical que depende ou que estabelece que a salvação, entre aspas, da criação depende do nosso esforço. Deus está restaurando todas as coisas. Deus não se afasta nem foge. Norman Wisba diz mais uma vez, eu prometo que está acabando a quantidade de vezes que eu vou citá-lo, faltam só 13, brincadeira, 16. Deus não se afasta nem foge. O testemunho da Escritura, expresso em primeiro lugar na fidelidade da aliança de Deus à nação e à terra de Israel, e depois com Deus fazendo-se carne e habitando com os outros na pessoa de Jesus de Nazaré, reafirma que Deus não abandona a criação, mas permanece sempre com ela. A terra não é descartada nem destinada à destruição eterna, pelo contrário, deve ser redimida e renovada nessa nova criação. A violência é superada e todas as criaturas são alimentadas, honradas e celebradas. Não há fuga nem fatalismo. Deus permanece, promete restaurar. Ele está fazendo novas todas as coisas. Ele está reconciliando em Cristo todas as coisas. E Ele nos chama a participar do que Ele está fazendo. Nós olharemos por fim para um Deus que nos chama. Um Deus que chama a participar do que Ele está fazendo. E aqui eu encerro a nossa conversa de hoje. Deus, desde o início, teve como propósito e intenção que a humanidade governasse com Ele. E se você tem dúvidas sobre isso, eu quero recomendar fortemente que você ouça a primeira mensagem dessa série. Desde o início, Deus havia nos chamado a governar com Ele, dominar, guardar, cultivar. Após a queda, esse domínio, esse governo e cultivo foi pervertido. Entretanto, desde a formação do seu povo, Deus está redimindo a relação do povo com a criação. Veja o que nós vemos em Êxodo capítulo 23, verso 12. Em 6 dias, façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. O seu escravo e o seu estrangeiro renovem as suas forças. Ao chamar um povo para si, Deus estabelece uma nova forma que esse povo deveria se relacionar com a criação. Em Levítico, capítulo 25, verso 4, diz: mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Deus está estabelecendo para o seu povo escolhido, chamado a ser santo porque Ele é santo, uma nova forma de relacionamento com toda a criação. Davi Lago diz sobre isso: os seres humanos são ordenados por Deus a cultivar a terra como uma maneira de preservar e cuidar do que pertence, em última instância, ao próprio Deus. O modo como Deus orienta os israelitas a cuidarem de sua terra é um convite à santidade ecológica e está carregado de cuidados ambientais específicos. A tarefa dos seres humanos ao entrarem num relacionamento com Deus é expandirem a obra de reconciliação de Deus a toda a criação, para que essa obra de redenção,
de transformação possa repercutir no lugar em que nós vivemos, com tudo o que existe. Nós somos chamados a participar do que Deus está fazendo. Isso muda a forma como nós nos relacionamos com a criação de Deus. Nós somos chamados a guardar e cultivar, assim como já fomos. Mas em Cristo Jesus, esse chamado é restaurado. Nós somos chamados em Cristo Jesus, em um novo coração, a partir de um relacionamento restaurado com Deus, transformar também a forma como nós nos relacionamos com toda a criação. Norman Wisba, e essa é a última citação, disse: se o céu é o lugar no qual o amor de Deus é o único poder que tudo vivifica, e se as pessoas oram para que esse amor se torne ativo e corporificado onde quer que estejam, então a obra essencial dos seguidores de Jesus é que se unam a Deus na cura deste mundo ferido. Se a nossa oração, e essa é a referência dessa citação, se a nossa oração é: Senhor, seja feita a tua vontade na terra como é no céu, nós somos chamados a expressar essa vontade. A partir do momento que entendemos que o céu não é lá, que o céu não é algo futuro, que o céu não é uma residência abstrata que chegará em algum outro momento. O céu é definido pela presença manifesta de Deus, e é exatamente por isso que Ele está aqui e agora. Queridos, nós podemos nos encontrar com Deus em meio à sua criação. Podemos experimentar da sua presença. E há duas formas de experimentarmos dessa presença. A realidade da presença de Deus em meio à sua criação pode ser assustadora. Saber que Deus está presente em meio à sua criação pode gerar angústia e temor. E aqui temor eu quero dizer medo. Davi no Salmo 139 diz assim: para onde eu poderia fugir da tua presença? Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço à mais profunda sepultura, lá também está. Se eu subo nas asas da alvorada, ou na extremidade do mar, e no contexto local, à direita ou à esquerda, no oriente ou no ocidente, lá também tu estás. A presença de Deus está aqui, nesse momento, nesse lugar. Isso pode gerar em nós medo, apreensão, angústia, porque é uma presença consciente, pessoal. Davi também diz nesse salmo: antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já a conhece. O Senhor sabe quando me sento e quando me levanto, quando trabalho e quando descanso. O Senhor está aqui, queridos. O Senhor habita na sua criação. A sua glória pode ser ofuscante. A sua glória pode dar medo. Medo como Isaías teve ao se deparar com a glória de Deus e dizer: Senhor, sou um homem de lábios impuros em meio a um povo de lábios impuros. Podemos dizer: estou perdido, pois vi a glória de Deus. Mas, queridos, há uma outra forma de experimentarmos da sua presença hoje. Por meio do Espírito Santo de Deus, que está aqui, aplicando a nós a obra de reconciliação de Cristo na cruz. Por meio da cruz, somos reconciliados com Deus. Por meio da cruz, essa presença não é apenas aqui, mas aqui. Por meio da cruz, diante da sua glória, podemos não mais ter medo, mas experimentarmos da gloriosa presença que é amorosa,
cuidadosa, da amorosa presença que nos dá a vida. Reconciliados com Deus pela obra da cruz, podemos contemplar a Deus na sua criação. Somos chamados a uma vida de relacionamento com um Deus que é presente e que se revela em meio à sua criação. E nós podemos acessar essa vida hoje, desfrutar dessa vida hoje, ter os nossos ouvidos abertos para a voz que ressoa por toda a terra hoje, em Jesus Cristo. Podemos, a partir de Cristo, contemplarmos a sua presença. E ao fazermos isso, participarmos da sua obra de restauração. Vivermos seu plano para nós, a sua vontade para cada um de nós. Reinarmos com Ele. Termino com a citação do Ian Provan. Ele diz: como pessoas que adotam uma antropologia cristã, isso faz parte de nossa missão. O aquecimento global deve importar aos cristãos bíblicos. E eu só deixei aqui um exemplo de uma crise. O cuidado com a criação deve importar aos cristãos bíblicos, porque por meio da criação Deus se revela. E ao nos encontrarmos com Ele, Ele nos chama a participar do que Ele está fazendo. Mas eu creio, eu tenho a impressão de que a nossa falta de preocupação com a natureza criada se deve à nossa dificuldade de nos encontrarmos com Deus. Quero te convidar nesse momento a começar daí. Fechar os seus olhos. Nós começamos assim a mensagem de hoje. Nós começamos a mensagem de hoje declarando que há uma voz que ressoa. Quero te convidar a fechar os seus olhos e clamar para que seus ouvidos sejam abertos, a fim de que você escute essa voz que ressoa. A fim de que você se encontre com o Deus que habita em meio à sua criação, que revela a sua gloriosa presença. Feche seus olhos e clame a Ele. Ele está aqui. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Feche seus olhos e volte a sua consciência para a presença de Deus, nesse momento, nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque a sua presença é real. Obrigado porque nós podemos experimentar dessa presença. Nós podemos contemplar a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Obrigado porque não precisamos ter medo, rodeados da sua presença, mas podemos nos deleitar nela. Nosso clamor é para que o Senhor abra os nossos olhos,
Abra os nossos olhos para Ti. Abra os nossos olhos para Ti, Senhor. Abra os nossos ouvidos para a Sua voz que ressoa por toda a terra. Nos toma com a Sua glória, Senhor. Transforma a forma como nós nos relacionamos a partir disso. Nos relacionamos com a criação, nos relacionamos uns com os outros. A forma como cuidamos da natureza criada. Nos ajuda a dar a importância que o Senhor dá, nem mais nem menos, nem desprezá-la nem adorá-la, mas em adoração ao Senhor, experimentando da Tua glória. Nos ajuda a viver de acordo com a Sua vontade. Nos dê a experiência da Sua presença. Nos ajuda a adorar junto com toda a criação, a cantar louvores, juntos com toda a criação, ao contemplarmos a Sua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém.